Queridos irmãos e irmãs, nós vamos meditar na Palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos, no capítulo 1, dos versículos 21 a 34. Marcos 1, versículos 21 em diante, até o versículo 34. Eu quero falar sobre Jesus Cristo e o poder da cura. Já quero pedir às crianças que estão desenhando, que façam um desenho também. Façam uma cidade com muros. Uma cidade, as cidades antigas, elas tinham muros. Então, uma cidade, bem no meio dessa cidade, desenhem a Bíblia, por favor, porque a Bíblia é a palavra viva, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra que cura. Então, crianças, imaginem uma cidade e então façam uma Bíblia bem no centro desta cidade. Se vocês quiserem e tiverem habilidade, também desenhem as pessoas. Uma Bíblia, uma cidade cheia de pessoas. Quero falar sobre Jesus e o poder da cura, a partir desses versículos. Versículo 21, para frente. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? A palavra perder-nos aqui não é muito habitual para nós, ela também pode ser destruir-nos. Vieste para destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade lhe ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Queridos irmãos e irmãs, quero falar sobre 3 coisas, debaixo do tema Jesus e o poder da cura. Quero afirmar que Jesus tem autoridade sobre o mal, sobre o mundo maligno, sobre o chamado império das trevas. Jesus tem autoridade sobre ele. Lembra disso? Quero falar que Jesus tem autoridade sobre fraqueza. A febre deixou a sogra de Pedro muito fraca. Febre deixa qualquer um muito fraco. E então Jesus tem poder sobre isso também, sobre um tipo de fraqueza causada muitas vezes por enfermidades. E quero afirmar também que Jesus tem autoridade sobre toda a sorte de enfermidades, não só a febre da sogra de Pedro, mas sobre toda a sorte de enfermidades, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual. Então essas são as 3 premissas básicas que eu gostaria de desenvolver nessa passagem, começando com a perícope que vai do versículo 21 até o versículo 28, porque isso mostra o começo do dia de Jesus em Cafarnaum. Jesus chega a Cafarnaum,
e então vai até a sinagoga, porque era hábito de Jesus, como depois foi de Paulo também, ensinar na sinagoga. E o que Jesus falava despertou naquele povo um maravilhamento, despertou um espanto até. O texto diz que eles se maravilhavam da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, e é fácil de entender por quê. Jesus falava de si. O ensino de Jesus era pessoal, não era uma teoria, não era um conjunto de dogmas. Jesus olhava para as pessoas e, como está na tela da nossa pregação, nas nossas mídias, ele não tinha nenhum problema em estender as suas mãos. Jesus sempre esteve de mãos estendidas. A pregação de Jesus não era uma pregação ausente, como quem cruza os braços e diz, eu acho que eu não quero muito isso, não. Ou como alguém que se afasta daquilo que é muito diferente dele, porque não consegue estar no meio do diferente ou da diferença. O ensino de Jesus era um ensino naturalmente empático. Então ele está ensinando na sinagoga, é um ensino, porque a palavra doutrina aqui é a palavra didaquê, de onde nós temos o termo didática. Jesus está ensinando tranquilamente na sinagoga, falando sobre o Pai, falando sobre o Filho, sobre Ele mesmo, falando sobre o Espírito Santo. E eis que enquanto ele está fazendo isso, os escribas, os copistas, os homens que lidam, vamos dizer assim, com a lei, estão na sinagoga, mas de repente alguma coisa muito estranha acontece, um homem possesso, diz a palavra, de espírito imundo, aparece naquele meio e ouve-se uma voz, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Sabemos quem és o Santo de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus o repreende, a palavra aqui, cala-te, no texto original é, volta com a mordaça, coloca a mordaça de novo, fica quieto, não fala. É como se Jesus dissesse, não quero glória de vocês. Não dizem que eu sou o Santo de Deus. É bem interessante essa expressão. Bem interessante. Não falem sobre santidade. Vocês odeiam a santidade, não falem sobre isso. Esse é o contexto enfático de Jesus. Sai dele, disse Jesus. E então a palavra de Deus diz que o espírito imundo, agitando aquele pobre homem, bradando em alta voz, sai dele. Todos continuam muito admirados, agora um pouco mais. Antes eles estavam admirados da sua doutrina, agora eles estão admirados do que ele fez, pelo que ele fez. E então eles dizem, que é isso? Quem é ele? É uma nova doutrina essa. Com autoridade ele ordena até os espíritos imundos, e olha que coisa, eles obedecem, provavelmente, porque muitos faziam isso em outras circunstâncias, mas parece que os espíritos imundos não obedeciam muito. Mas agora, a uma palavra. A uma palavra. Bom, a palavra de Deus diz que a fama de Jesus corre. Qual é a fama de Jesus que corre, meus irmãos? O Santo de Deus tem poder sobre o mundo das trevas. Nós vamos voltar na aplicação a esse tema, mas eu gostaria que isso ficasse no seu coração. Jesus Cristo, o Santo de Deus, tem poder sobre as trevas. E isso teologicamente é graça, poder, tem a ver com a onipotência de Deus, com todo o poder de Deus. Vem a segunda coisa, dos versículos 29 a 31, uma nova cena, um outro lugar, ainda é sábado e ainda é Cafarnaum. Mas eles saem da sinagoga e eles vão para a casa de Simão, um dos discípulos, e de André, o seu irmão. A sogra de Simão estava acamada, diz o texto, e estava com febre. E logo lhe falaram a respeito. Então ele a toma pela mão, a febre a deixa e ela passa a servi-los. Os piadistas de plantão dizem que é por isso então, acham que é por isso então, que Pedro negou a Jesus depois,
porque ele curou a sua sogra, né? Uma barbaridade, claro, né? Nós não podemos caminhar nessa direção, mas é isso que aconteceu, na verdade. Aqui tem algumas coisas que sempre são importantes falar, né? Os líderes religiosos eram casados, Pedro inclusive, porque senão a Bíblia não diria que ele teria uma sogra. E lá em 1 Coríntios 9:5, quando Paulo conversa a respeito do ministério, ele diz, olha, os nossos irmãos, os discípulos, os pregadores, eles levam suas esposas, né? Como Pedro, como Cefas, Paulo diz. O que isso reforça a ideia de que para ser um líder religioso na época não precisaria ser celibatário. Aliás, não temos muitas notícias de celibatários aqui. Nós temos celibatários, como é o caso de Paulo, mas os apóstolos, a rigor, não eram. Jesus cura essa mulher sem falar, cura por estar ali. Por isso, crianças, vocês que estão fazendo a cidade e dentro dos muros, muitas pessoas e uma Bíblia lá, essa Bíblia cura pessoas de uma cidade, só pelo fato de ela estar sendo proclamada. Gostaria que vocês, crianças, pensassem nisso. Jesus cura a sogra de Pedro, e tem uma palavrinha pequena aqui, mas que ela faz todo o sentido ao estudar esse texto bíblico. Ela passa a servi-los. A doença a impedia daquilo que era talvez a sua maior alegria, servir. Então nós temos duas coisas aqui, já só explicando o texto bíblico, né? Quando o Senhor Jesus cura aquele homem possesso, ele estabelece ali um conceito de reino, de poder, de domínio. O reino das trevas que não tem poder para resistir à força da pregação do Filho de Deus. Esse é um movimento da palavra de Deus rumo à escuridão. É a luz chegando na escuridão. Pobre deste homem, nem sabia o que estava acontecendo, apenas estava sendo o hospedeiro de um espírito imundo, mas o Senhor Jesus, com a sua palavra, sai dele, estabelece um domínio. Então isso era muito importante para aquele povo, isso fazia parte da mensagem de Jesus, a mensagem que os discípulos precisariam ouvir e todas as outras pessoas. Agora Jesus só toma a mulher pela mão e ela se vê livre da sua enfermidade. O termo febre alta provavelmente implica alguma infecção grave, alguma inflamação grave, e ela é restaurada para servir. Outra coisa importante no conceito de reino. No conceito de reino existe o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e um reinado de súditos, de gente que ama as coisas de Deus, que diz, Senhor, o que eu posso fazer? Como posso ser útil? Can I help you? Como posso lhe ajudar? E ela fez isso, é uma história bonita, é muito curta, é uma palavra só, e ela passou a servi-los. Então, a cura da sogra de Pedro teve uma implicação imediata, a cura para o serviço, a cura de uma fraqueza natural para um serviço de louvor a Deus. Então vem o versículo 32, do 32 até o versículo 34. É final da tarde, ainda é sábado em Cafarnaum, mas agora é final da tarde. E agora os mais medrosos, vou usar essa expressão, os mais tementes das leis, porque assim que escureceu, o judeu já não considerava mais sábado, porque o sol, o crepúsculo do sol implicava naturalmente o começo do domingo. E então, é como se eles dissessem, ele ainda está em Cafarnaum? Ele ainda está na cidade? Foi ele que curou o possesso lá na sinagoga? Foi ele que curou a sogra de Pedro? Ele ainda está na cidade? Vamos levar todos os nossos enfermos, os endemoniados e todas as pessoas enfermas e doentes e de toda sorte de enfermidade, diz o texto. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus curou. Curou todos, ou não sei se todos, mas muitos pelo menos, porque diz aqui, todos os doentes e endemoniados. Curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, expeliu muitos demônios, não permitiu que eles falassem. Eles já haviam tentado falar na sinagoga, não permitiu, curou. Mas tem uma frase aqui no texto, que para mim é tão grande e tão forte.
toda a cidade viu. Toda a cidade estava reunida à porta. Jesus e o poder da cura, então, aqui no texto, podem nos mostrar, podem nos dar uma ideia do porquê é que ele curou essas pessoas todas neste lugar. Primeiro por conta da santidade. Os demônios deixaram escapar. És o santo de Deus. Ele disse, não fale mais isso. Mas era assim, o santo de Deus lá. A segunda coisa é que parece que a cura tinha a ver com serviço. Doentes não poderiam servir, mas curados, sim. A sogra de Pedro serve nesse contexto para mostrar a restauração de alguém que não poderia trabalhar, mas agora servia. E uma terceira ideia é que quando todos vêm no final da tarde, uma cidade inteira está olhando. Isso é testemunho. Então, 3 conceitos aqui, no poder de Jesus sobre o mal, sobre a fraqueza e sobre toda sorte de enfermidades. O fato central da passagem não é a cura. Até agora estou falando de cura, das curas, das coisas importantes, magníficas que aconteceram, maravilhas mesmo. Mas todas essas pessoas ou ficaram doentes de novo, ou tiveram novas deficiências, novas fraquezas. A própria sogra de Pedro pode ter ficado doente novamente. As pessoas que foram curadas, essa multidão ao final da tarde, podem ter ficado, todos podem ter adquirido novas doenças de novo. A questão aqui é maior do que a cura. A questão aqui é quem faz isso. Jesus e o poder da cura. De que cura o texto parece falar? É só a febre? É só o endemoniamento? É só o outro problema que alguém teve? É dessa cura que Jesus é o curador? Eu gostaria de trazer esses conceitos para um âmbito um pouquinho maior. A primeira coisa que eu quero dizer é que o homem que estava endemoniado, possesso de espírito imundo naquele lugar, na sua depravação total, como todas as pessoas vivem debaixo dos limites do pecado, ele não poderia se autolibertar. É por isso que Jesus exerceu este poder magnífico para mostrar que há limites para o ser humano, mas não há limites para Deus. O Senhor Jesus tem poder sobre o mal. O Senhor Jesus tem poder restritivo para o que o mal quer fazer, intenta fazer. Nunca se esqueçam que nós temos um inimigo, as nossas almas têm um inimigo em comum. Esse inimigo chama-se Diabo e Satanás. E se ele puder, ele fará o que ele puder conosco. Deixa eu dizer uma coisa aos crentes, e também deixa eu dizer uma coisa aos descrentes. Aos crentes, deixa eu lhes dizer, não temam a possessão demoníaca, ele jamais poderá possuí-los, porque vocês são possuídos pelo Espírito Santo, onde o Espírito Santo de Deus estabelece a sua morada, o seu senhorio, o seu governo, o seu domínio. O limite de Satanás é a tentação. Em casos muito extremos, a opressão, mas jamais a possessão. Crentes, louvem, jubilem, vocês não serão possessos pelo diabo jamais. Nunca um crente foi possuído por Satanás, porque isso implicaria uma fraqueza na restauração à vida. Isso implicaria uma fraqueza no sacrifício da cruz. E nunca houve isso. Jamais. Então, aos crentes, uma ótima notícia. Vocês têm um Senhor, um libertador, que os libertou do império das trevas. Satanás jamais alcançará vantagem a ponto de dominá-los. Jamais, jamais. Mas deixa eu falar aos descrentes também, pode ser que haja, tomara que não, mas talvez sim, a pregação é para crentes e descrentes. Se você não crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, se a sua vida não é uma vida entregue ao Senhor Jesus Cristo, se Ele não é o Senhor da sua vida, eu preciso lhe dizer, na responsabilidade de ministro da palavra de Deus,
Você não tem ideia do risco que você está correndo. Primeiramente porque você está obedecendo ao mestre das trevas, você está agradando a ele está amando ver você mentir, ver você desobedecer, ver você ser arrogante, ele está amando ver você sendo orgulhoso, ele está amando vendo você ser egoísta, ele está amando ver você não gostar das coisas de Deus, ele está amando. Parabéns, descrente, você está fazendo o serviço certinho que o teu mestre quer. Você se alegra com esse parabéns? Se isso não te alegra, você só tem uma alternativa e não é amanhã, depois de amanhã, é agora. Você precisa contemplar o Santo de Deus. Na sua pecaminosidade, você precisa contemplar a glória excelsa. Você precisa contemplar salvação. Você precisa dizer, Senhor, parece que esse pastor está falando de coisas que eu faço. E se o que eu faço agrada a alguém que não é Deus, agrada a Satanás, eu não gostaria de permanecer mais nem um minuto, nem um segundo nessa situação. É a minha esperança. Acho que é a esperança de todo pastor evangelista. Eu sei que tem descrentes no meio da igreja. Eu espero que não seja você. A minha palavra aos crentes é de conforto, de consolo, de graça. A minha palavra aos descrentes é de alerta. Pessoalmente, não posso fazer nada por você, descrente. Só a palavra. Gostaria muito que ela fizesse alguma coisa com você agora, para o seu bem. Eu posso nunca mais ver você. Posso cair de um infarto agora. Mas a palavra mostra que espíritos imundos consideraram Jesus Cristo santo de Deus. E tem muita gente tão descrente na igreja que não consegue nem fazer isso. Gostaria de aconselhar o arrependimento e voltar a fazer. E de uma vez por todas, considerar para que você possa dizer, eu sei quem é, o Santo de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador. Se houver um descrente na igreja, eu gostaria de pregar para esse descrente ou para esta descrente nessa noite. Você está em perigo, a palavra de Deus diz que você está em perigo e você não tem condição de dar conta da sua vida. Você não sabe o que de pior ainda vai lhe acontecer, só porque você não se dobrou ao Santo de Deus. Se você quiser seguir nesse caminho, você segue. Mas não é o caminho que a palavra tem para você. Reflita humildemente nessa ideia. A segunda ideia é a limitação da sogra de Pedro. Meus irmãos, a limitação da sogra de Pedro, aquela febre, mostra que o Senhor Jesus Cristo restaura pessoas das suas enfermidades para o serviço. E meus irmãos, se tem uma coisa, se tem uma palavra para o cristianismo, é a palavra serviço. Servir ao Senhor com alegria, cultuá-lo na beleza da sua santidade, servi-lo em culto de adoração, porque culto é serviço também. É se alegrar nas coisas dele. E eu gostaria de levar a uma reflexão muito objetiva. Meus irmãos, todas as igrejas que eu conheci ao longo dessa minha vida, sempre tiveram grande potencial de serviço. Mas meus irmãos queridos e amados, eu também já vi tanta gente boa sentado uma vida inteira num banco de igreja. E a pessoa pode pensar, eu não sou doente, mas então por que eu não tenho força para servir? E os dons e talentos que o Senhor Deus me deu? Onde eu enterrei? Alguns não lembram mais nem onde enterraram os dons e talentos que receberam. Deixa eu utilizar aqui o fato que é a cura da sogra de Pedro para dizer, meus irmãos, Nicodemos, quando visitou Jesus à noite, não tinha nenhuma enfermidade física, mas tinha uma, não conseguia entender o que era nascer de novo. Meus irmãos, quando Zaqueu ouve Jesus, desce daí Zaqueu, eu vou até a tua casa hoje. Ele não tinha nenhuma enfermidade física, mas quando Jesus chega à sua casa e fala com ele sobre as coisas do céu, à noite, ele diz, eu tenho que resolver o meu problema moral, o meu problema ético, eu tenho que devolver o que não é meu. Você percebe cura nisso ou não? Veja, não é cura física, é cura em outro lugar. Quando Jesus chegou no poço de Jacó e encontrou a mulher samaritana e conversou com ela
sobre água que mata a sede. Ela, no primeiro momento, achou que não tinha essa sede. Ela achava que ela só tinha a sede da água que estava no poço. Mas quando Jesus, eu tenho uma água que não é a deste poço, ela disse, então eu acho que eu estou doente, eu não tenho esta água. E quando ela recebe a água da vida que é Jesus, ela corre na cidade, corre para a cidade, para dizer, tem alguém que cura. Crianças, lembrem da Bíblia no meio da cidade? Eu estava pensando em Sicar. Sicar é essa cidade. A mulher vai e diz, gente, vocês precisam ver quem eu conheci. Tem um homem que sabe coisas, que fala de coisas que eu não sei. Tem um homem que pode dizer a vocês coisas que vocês ainda não sabem. Tem alguém que tem poder, que nós não vimos ainda. Era Jesus. A palavra de Deus diz que a cidade inteira vai ao encontro de Jesus. E esta cidade diz, fica conosco mais um pouco, Senhor. E ele fica mais um pouco em Sicar. Jesus e o poder da cura, que vai muito além da debilidade. Alcança o coração, alcança a alma, faz refletir. Irmãos, nem todo remédio é doce. Normalmente o remédio é amargo mesmo. Aqui nós temos um remédio para quando não servimos. Aqui nós temos um remédio para quando ficamos travados nos limites da nossa humanidade pecaminosa. Aqui nós temos um tratamento da parte de Deus. Isso chama-se amor. Os olhos do Senhor curam. Isso é a disposição do Senhor em dizer, levanta-te e serve. Eu arrisco dizer, com temor no meu coração, mas que no meio do cristianismo tem muita gente doente, e a maneira de perceber que se está doente é no serviço. Quando não serve, talvez esteja doente. Podemos pensar que não, mas à luz do tratamento que Jesus deu à sogra de Pedro, e imediatamente o serviço que ela prestou, são evidências muito fortes. Deixa eu falar da última coisa. Quando findou o dia, e eles perceberam que Jesus curava, eles levaram todos para lá. E a palavra de Deus diz que Jesus os cura. E o curar aos olhos de uma cidade, meus irmãos, é uma demonstração de poder. O testemunho está implícito aqui. E o testemunho também é uma evidência muito forte, mas muito forte mesmo, de saúde espiritual. Ninguém doente, enfermo espiritualmente falando, consegue testemunhar. Mas o testemunho é o eco da saúde espiritual. O testemunho é uma demonstração de salvação. O testemunho e a palavra testemunho é martiria, do verbo martirel, no grego. Então o testemunho é aquele que recebeu a vida eterna de tal maneira que ele já não tem mais amor pela sua vida biológica. O testemunho de um salvo é que ele viveu para sempre. Na cruz de Cristo ele vive, na ressurreição de Cristo ele vive. E então essa vida ocupou a vida biológica. Então ele já não é mais amante da vida biológica. A vida biológica é só um tempo que ele ainda precisa viver. E se esse tempo for abreviado, mais cedo ele estará na vida eterna, desfrutando da presença do Pai. Me permitam aplicar de uma maneira muito simples, cortante, certamente, mas ao longo desse tempo todo de caminhada, eu encontrei muito cristão que ama demais a sua vida. Ah, como ama a sua vida! Ah, como ama as suas vitórias! Ah, como registra com prazer o testemunho do seu sucesso! E muitas vezes até dá glória a Deus, mas lá no fundo, essa glória não é para Deus, ela é retida, ela está com Ele, porque o que Ele quer é ouvir, você é um sucesso. A vitória, a tua vitória, é graças aos teus méritos. Isso não é um testemunho de Deus, meus irmãos. Amar demais a vida é até um perigo, você sabe disso? Porque a palavra de Deus diz, quem ama a sua vida, perdê-la.
Jesus e o poder da cura. Será que Jesus precisaria nos curar em alguma coisa? Lembrem de uma coisa que o próprio Jesus disse, olha, o médico não vem para os sãos, o médico vem para os doentes. Aqueles que acham assim, puxa, como eu estou bem, que vigor eu tenho, eu estou saudável, segue nesse caminho. Provavelmente Jesus não seja para você. Mas aqueles que dizem, olha, minha mente é deturpada, a minha fala, os meus modos não são educados o suficiente. Mas aquele que fala, eu tenho uma ordem, não tenho obedecido essa ordem. A ordem era, fazer discípulos, olha, deixa eu pensar nesse momento, quantos discípulos eu tenho? 1, 2, 3, opa, nenhum. Aqueles que pensam assim, olha, o Senhor Jesus disse, confia em mim, unicamente em mim, não confia nos ídolos e nem confia em você mesmo, mas deixa eu ver quando é que eu tenho orado para entregar os meus dias, deixa-me ver quando foi a minha última devocional bem feita, deixa-me ver, não foi ontem, não, também não foi anteontem, não, também não, deixa eu ver se na semana passada tem um dia que eu fiquei fazendo, não tem, opa, faz tempo que eu não faço devocional. Talvez Jesus não seja para esses que não expressam dependência, reconhecimento de pecado, porque estão sãos, estão tão bem. Será que Jesus precisa tratar da nossa vida nas áreas enfermas? A passagem mostra curas de Jesus e o seu poder. A passagem é para mostrar que Jesus tem poder sobre as hostes do mal, as formas que o maligno tem para combater o seu reino. A passagem mostra que Jesus tem poder sobre a fraqueza que uma enfermidade grave pode causar. A passagem mostra que o testemunho de Jesus é um testemunho de vitória sobre e dentro de uma cidade inteira, como as crianças estão fazendo o desenho agora. Mas deixa eu dizer uma coisa muito simples para você. De nada importa se Jesus tem poder sobre o espírito imundo do homem lá da sinagoga, nada importa se Jesus tem poder para curar a sogra de Pedro, nada importa se Jesus vai curando um por um dos possessos, dos doentes lá da cidade de Cafarnaum, se Ele não curar a mim e a você. Porque eu não estou aqui contando a história do que Jesus fez, eu não estou aqui enaltecendo as curas de Jesus, eu estou dizendo que Jesus é essa necessidade. Jesus é a necessidade que cura a nossa enfermidade. O relato histórico é muito importante, mas o relato histórico se torna um espelho para nós. Ei, olha o que Jesus faz. Se Jesus faz tudo isso, e a Bíblia inspirada mostra essa história, isso é uma narrativa de fatos, eu e você temos de nos perguntar, o que está sendo curado na minha vida? O que está sendo tratado na minha vida? O que o Senhor Jesus tem transformado na nossa vida? Quantos anos nós já temos de conversão? Quantos discípulos nós já fizemos? Quantas pessoas nós tomamos pela mão e dissemos a elas, eu vou te ajudar, eu vou te conduzir no caminho? Quantas vezes nós ficamos diante do inimigo, do ódio voraz de um inimigo e podemos dizer, eu o perdoo? Quantas vezes nós podemos, diante do Senhor, falar, Senhor, eu me apresento mais uma vez no culto ao Senhor, eu tenho que adorar ao Senhor, mas Senhor, eu estou tão fraco que eu não consigo nem cultuar ao Senhor. Eu vou me deixar levar aqui pelo que os dirigentes desse culto vão fazer. E hoje nós fomos dirigidos de maneira tão linda pelo grupo de louvor, pelos nossos hinos. Meu Deus, enquanto eu estava ali, quando as primeiras notas começaram a ser tocadas, a beleza da canção para o Senhor, o canto que chega ao coração. Mas meus irmãos, o culto pode ser lindo e maravilhoso, se a palavra não chegar ao nosso coração para tratar as nossas enfermidades. Lembra da letra da canção, não há um sequer, todos se extraviaram, não há um sequer que consiga
vislumbrar a glória do Altíssimo, o Santo de Deus, se permanecer nas tendas da iniquidade, se permanecer preso ao pecado, se permanecer preso à sua enfermidade que não lhe deixa servir. De nada adianta eu participar de um culto maravilhoso, se eu voltar para minha casa para cometer o próximo pecado que eu cometi ontem, que eu cometi anteontem, se eu voltar para o meu círculo de amizades e continuar com os meus palavrões, se eu voltar para a relação com os meus pais e continuar a desonrá-los, se eu voltar para o meu lar e continuar a ser infiel à minha esposa, ao meu esposo, se eu voltar todos os domingos para a igreja, mas o meu nome jamais aparece lá naquele lugar que mostra que os membros de uma igreja reformada são fiéis. Irmãos, nós precisamos pensar na nossa fé à luz do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos viver assim, dizendo: Senhor, eu preciso de restauração. Senhor, nas áreas que estão blindadas na minha vida, que as pessoas não sabem que eu tenho, Senhor, o Senhor precisa entrar neste lugar. Senhor, se eu estou vivendo uma vida que me projeta e não projeta a Tua glória, Senhor, quando foi que eu me endeusei? Senhor, quando foi que eu achei que eu era o centro do mundo? Quando foi que eu achei que as pessoas tinham de fazer as coisas para mim? Senhor, o que me levou a esse estado de morte? O médico não vem para os sãos, o médico vem para quem está doente. Se nós orarmos e falarmos: Senhor Deus, na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, cura as áreas da minha vida que estão doentes, eu creio, meus irmãos, que o Espírito Santo vai mostrar. Eu creio que nós não temos força para enfrentar o Espírito Santo de Deus e falar: o Espírito me mostra, mas eu resisto. Eu não creio que nós tenhamos essa força. Creio noutra coisa. Creio que a palavra aberta, lida, aplicada, entendida, cura. Crianças, o pastor crê que naquela cidade que vocês desenharam, cheia de gente, pessoas estão doentes lá, mas a palavra de Deus cura. A palavra vivida, o alimento da palavra é a saúde espiritual que nós precisamos. Meu irmão, minha irmã querida, deixa eu falar, eu sei que eu sou cortante nas minhas palavras, mas meus irmãos, alimento para mim é leitura da palavra de Deus. Alimento para mim é tempo de oração, de reconhecimento de pecados. Alimento para mim é gostar das coisas de Deus mais do que de nós mesmos. Alimento é gostar da comunhão com Deus mais do que com as amizades horizontais que temos, embora elas sejam muito boas, mas nenhuma delas nos leva ao céu. Nenhuma das nossas profissões nos leva ao céu. Nenhuma das nossas vitórias no mundo nos leva ao céu. O que nos leva é o santo de Deus. O que nos leva é a santidade de Deus cobrir a nossa pecaminosidade. O que nos leva é a cura de Deus que nos faz servir de novo. O que nos leva é o testemunho vivo. Ei, sabe esta cidade que a palavra de Deus está sendo pregada? Eu sou um dos moradores dessa cidade. E eu vivo por essa palavra agora. Como eu gostaria que você, criança, que está fazendo o desenho, se compreendesse dentro de uma cidade, que você fosse uma das pessoas daquela cidade, e que a palavra de Deus fosse o alimento que te desse vida, como eu gostaria disso, e é a oração desse pastor. Mas isso não é só para as crianças. Gostaria que o Senhor Jesus curasse a cada um de nós, que na enfermidade que temos, e que o Espírito Santo nos mostra que temos, nós pudéssemos ser libertos dela. Lembrem que o Senhor Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, em João 10, como nós lemos. Lembra que, quando o Senhor Jesus falou aos seus discípulos, Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede em mim também. No lugar para onde eu vou há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não diria isso a vocês. Creia que o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, porque a presença do Senhor Jesus cura as nossas enfermidades. Nós vamos orar agora, nós vamos pensar nisso, nós vamos cantar uma canção, e depois nós vamos
esperar que o Senhor Deus, pelo seu poder, nos levante, nos cure onde precisamos ser curados, para que possamos dar o testemunho que é devido ao Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus, ninguém está nos vendo agora, nós estamos todos aqui de olhos fechados. Agora, o Senhor nos vê. O Senhor contempla o nosso ser. Nós que ainda informes, quando ainda não tínhamos forma, fomos amados por Ti. O Senhor permitiu que nós rompêssemos a vida, aqui estivéssemos. Permitiu que nós estivéssemos aqui neste momento, nessa noite, para estudar, meditar na palavra de Deus. Mas, Senhor, talvez haja descrentes entre nós. E nós não julgamos crentes ou descrentes. Nós clamamos por aqueles que ainda não creem definitivamente no Senhor Jesus Cristo como o Santo de Deus. Opera salvação nessa vida, Senhor, porque essa vida não tem poder para se salvar sozinha, nós sabemos disso. Opera salvação, Senhor, em todos aqueles que estão muito enfermos, mas que nós não vemos, porque nenhum de nós mostra que está enfermo na fé. Senhor, eu apelo para a Tua misericórdia, eu clamo por Tua misericórdia. Senhor, se o Senhor encontrar dentro das nossas casas nossos filhos descrentes, com a adaga do inimigo aos seus pescoços, Senhor, em nome de Jesus, retire a adaga do inimigo, retire o dente daquele que ruge como um leão da jugular dos nossos filhos. Tem misericórdia das nossas casas, Senhor. Cura as enfermidades que nós não podemos curar, mas cura, por favor, Senhor, como o Senhor Jesus Cristo curou o possesso, curou a sogra e curou uma cidade inteira. Senhor, nós não temos poder para isso. O poder não é nosso mesmo, mas é Teu. Vem com a Tua autoridade, Senhor, tratar das enfermidades da nossa vida. E se o Teu Santo Espírito já mostrou quais são as enfermidades que nós temos, permita que a nossa mente também não se esqueça delas, para que nós possamos continuar orando por liberdade. Senhor, que a Tua autoridade seja o governo sobre as nossas vidas. Não deixa passar nem um segundo mais a nossa vida, não deixa ela continuar sob outro domínio que não seja o Teu. Domina-nos. Senhor, trava-nos naquilo que nós precisamos ser travados para não pecarmos diante da Tua face. Senhor, tira as máscaras do coração, as máscaras do ser, que nós colocamos mesmo em tempos que não são de pandemia. Revela-nos para nós mesmos, para que saibamos quem somos, para que a nossa mente não nos engane com os elogios que recebemos. Tem misericórdia de nós. Opera no íntimo da nossa alma, Senhor. Quebra os nossos corações se preciso for, Senhor. Faz de novo se preciso for, Senhor, mas não nos deixes, por favor, à margem da Tua graça, à margem da Tua cura. Não nos deixes, Senhor, nos alegrar na cura dos outros, permanecendo doentes a nós mesmos. Tem misericórdia de nós, eu te peço. Se o Senhor encontrar um enfermo espiritualmente falando nessa noite, eu peço, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia como o Senhor teve destas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.